O Aventuras na História está hoje com o filósofo Mário Sérgio Cortella e com seu filho, o jornalista Pedro Mota Cortella, que lançam o podcast A Grande Fúria do Mundo. E antes da gente falar como é que ele funciona, eu quero perguntar para vocês de onde surgiu a ideia de trazer uma dinâmica que, na minha opinião, é muito íntima, que é uma conversa de pai para filho, para a esfera pública, para debates. Ela é íntima, mas ela não é desnudada. Isto é, há a necessidade daquilo que é gostoso, que é pensarmos juntos coisas de gerações diferentes e que tem uma base familiar que é assemelhada e que tem um ponto de partida que é comum entre mim e Pedro, mas que essa intimidade, ela de modo algum, ela aparece como sendo um desnudamento sem pudor. O que eu quero dizer com isso? Não é trava, né? Não é impedimento, não é autocensura, é a capacidade de fazer com que se possa pensar sobre aquilo que, de fato, interesse às outras pessoas em relação a temas do nosso mundo, do nosso dia a dia. Daí que é um grande movimento que tenta aplacar um pouco da fúria e pensar melhor o mundo. Ô Wallace, a ideia surgiu justamente de conseguir mostrar um lado do professor Cortella, que aquele aparece embaixo para mim, não sei para você, mas do professor Cortella que é mais fora do palco, fora desse ambiente de entrevistas, né? E aí o debate mais de pai e filho, ele é íntimo porque eu quero que as pessoas também se identifiquem, né? A ideia é mostrar, assim, não só o professor Cortella, mas o pai, o avô Cortella, de uma forma menos professoral, talvez, apesar que ele mantenha o tom professoral. É meio que uma sessão de terapia entre nós dois também, mas eu espero. A ideia do podcast é justamente inspirar que que os nossos ouvintes possam ter também boas conversas com os seus pais, assim, se isso é possível ainda, né? Porque a gente teve um momento aí em que houve muitas rupturas nessa Em relação. todas as famílias, creio, né, rapaz? Com coisas tão distintas. Inclusive, vocês citaram a palavra fúria, que está presente também no título, A Grande Fúria do Mundo. Ele parece até muito rebelde para um projeto que é tão edificante de pai para filho. Quero saber de onde partiu esse nome. O Pedro explica isso com alegria, porque isso tem a ver um pouco com essa intimidade que nós falávamos há pouco, que ele mencionava, de coisas que ambos vivenciamos, o irmão, a irmã do Pedro, a mãe, então, portanto, coisas que são mais do núcleo, não é isso, Pedro? Eu sou dos anos 80, né? E quando eu era criança, os meus pais ouviam muito a música Pais e Filhos do Renato Russo. E essa música, ela é até o ponto de partida no nosso primeiro episódio, porque ela mostra, né, vários momentos da relação e da distância que existe entre pais e filhos na forma como eles veem o mundo. O Renato Russo fala em algum momento por que que o céu é azul, né? Explica a grande fúria do mundo. E eu sempre achei essa frase linda, né? Porque dentro da relação de pai e filho existe amor, mas existe fúria em muitos momentos, existe é, a não explicação do mundo talvez se explique numa fúria, né? E ela não é fúria de ser de uma como uma coisa violenta, ela é fúria de uma reflexão talvez complexa, né? Por isso que ela é furiosa. E é Imagina, interessante eu porque tô, eu tô me sentindo o maior bobo do mundo de não ter notado que é dessa música essa frase, cara. É. Todo você mundo sabe gosta. que Quantos anos você outro dia tem? eu conversava, Wallace, com uma pessoa, né? E falava um pouco do podcast que ia ser lançado pelo Amazon Music, etc. Né? Conversava ali intimamente e dizia, mas se tirar esse título do Renato Russo ou do Shakespeare? Né? Porque uma das frases mais fortes, né, do Hamlet é exatamente a clássica definição do Shakespeare sobre história, que é algo contado por um idiota que nada significa, cheio de som e fúria. Sound and Fury, né? Aquela coisa que tem um estrondo. E é bem isso que o Pedro lembrava, né? É uma fúria não no sentido de ira, não no sentido daquilo que aterroriza, mas daquilo que é turbulento, que é magnificante, né? E quando você diz que não nota, né, não tinha notado esse trecho, o Pedro te fez uma pergunta: quantos anos você tem para não Eu, lembrar eu tô com do vinte e Legião três Urbana? anos. Assim como o Pedro, eu vi que ele tem uns instrumentos musicais atrás. Quem gosta de tocar instrumentos sabe como Legião. A maioria das pessoas tem como o Legião Urbana como a primeira banda de aprender a tocar instrumento. Então essas músicas entram muito forte na nossa cabeça.
Começa com o dó, o ré e o sol do Pais e Filhos, né? Tan, 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 dó, ré, sol. É isso daí. É isso, e Exatamente. Muito bom. essa ideia da música, ela é inspiradora, porque não só ela se chama pais e filhos, mas ela traz essa frase que o Pedro retomou, né? A grande fúria do mundo. Por isso, no podcast, as nossas conversas são sempre sobre coisas que à nossa volta, à volta de outras pessoas, na nossa contemporaneidade. E também nas histórias partilhadas, elas tocam naquilo que nos agonia, nos encanta, naquilo que nos faz pensar, naquilo que nos assusta, nos vários encontros e desencontros que a gente tem, né, quando tem uma vida junto e quando a gente partilha a história. Por isso, o mundo está conosco e a fúria vem exatamente desse modo. Sensacional. E ó, perguntaram também da minha idade, mas vou passar a pergunta para vocês, porque Pedro veio ao mundo quando Mário tinha cerca de 30 anos de idade, né? Se Pedro está com 39 e Mário está com 69, tem aí 3 décadas de diferença na criação. Como nesse podcast vocês pautam debates que vão para a esfera do comportamento, da política, da sociedade em muitos âmbitos, vocês conseguem identificar quando essa diferença de gerações interfere na compreensão dos hábitos da sociedade? Eu digo bastante, né, o Pedro se lembra disso, que nós somos, todas as pessoas que estamos vivos, somos contemporâneos, mas nós não vivemos a contemporaneidade da mesma forma, nem a sentimos do mesmo modo. E há várias percepções, embora nós estejamos agora, nesse momento, nesse tempo histórico, e tenhamos vivenciado coisas assemelhadas, no caso do Pedro, né, nos últimos quase 40 anos, né? Eu passei também por esse percurso, mas o modo de sentir, de notar, de enfrentar, de lidar, ele não é idêntico. A gente sente, sim, em alguns momentos, o afastamento, parte dos nossos debates, reflexões dentro do podcast, mostra um pouco isso, a relação com a temática da sexualidade, a presença do mundo das drogas ilegais ou legais dentro do nosso cotidiano, a temática da religiosidade ou da política, tudo isso mostra que, às vezes, há fosso, às vezes a gente estende uma ponte, em alguns momentos estávamos lado a lado, em outros momentos distanciados. Aliás, é isso que dá exatamente o sabor para o podcast, né, Pedro? Olha, você acha que uma coisa que pega bastante é é o mundo digital, né? A forma como a gente encara, consome, e produz não só notícia, como conteúdo. Então, a forma como eu enxergo, por mais que eu tenha já quase 40 anos, eu estou mais ligado a esse mundo, né? Que é do millennial, das pessoas da sua idade. Então, eu tento trazer esse olhar da rapidez e das redes sociais e da efemeridade, e isso tem lados positivos e negativos, e ele traz também todo o histórico acadêmico e todo o histórico do mundo físico, da sala de aula, do mundo real. Nosso debate, um dos últimos que a gente gravou, foi sobre educação e essa mudança dos últimos 20 anos na educação foi tremenda, assim, né? Então a forma como ele enxerga é muito diferente da forma como a minha filha está entrando agora na escola. Então foram muitas mudanças no mundo nos últimos 10, 20 anos que tem a ver com o mundo digital e curiosamente é também o ponto onde a gente se encontra, né? Onde a gente está aqui junto nesse projeto, num formato novo, que é de podcast, uma plataforma que está chegando ao Brasil, que é o Amazon Music. Então, a gente acaba tratando de temas que estão presentes no nosso dia a dia e na nossa discussão no almoço de domingo também, né? Perfeitamente. Eu poderia fazer várias perguntas, porque realmente é um fato muito legal, mas eu não vou jogar spoiler, porque vocês podem acompanhar isso diretamente na Amazon Music, A Grande Fúria do Mundo, com Mário e Pedro. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para conversar com a gente. O Aventuras na História agradece imensamente. E se você que está assistindo gostou bastante dessa conversa, tem outras muito legais em nossas redes sociais oficiais. É só seguir que está lá. Muito obrigado. Inter.